Olá, então estamos no nosso segundo momento, né, da nossa revisão. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa segunda revisão do conteúdo da segunda unidade, né, da primeira série do ensino médio. Então, vamos lá para a nossa revisão? Muito bem, então vamos iniciar falando de toda essa criação que envolve o mundo da arte, a elaboração, as manifestações artísticas e o que leva um artista, uma pessoa, a criar formas, conteúdos artísticos que vão através da música, da dança, do teatro, né, da literatura. Isso tudo envolve a arte. Então, quais são esses recursos, o que leva essa inspiração do artista, do poeta, do dramaturgo, a criar esses elementos que causam, né, admiração, êxtase no público. E como isso é passado? Quais são os procedimentos que esse autor, vamos fazer assim, ele faz, ele tem que ter, né, para desenvolver essa habilidade? O que leva um artista a criar? Quais são as etapas e o que nós podemos observar também para que possamos também, de repente, utilizar esses conhecimentos no nosso dia a dia, no nosso fazer. Então, vamos ver, existem, né, diversas manifestações artísticas e culturais ao redor do mundo que estimulam a imaginação e a criatividade. E quais são essas manifestações artísticas? As manifestações artísticas e culturais, o que elas são? São expressões que refletem a identidade, valores, crenças e criatividade de uma sociedade. Observe o seu entorno, não é verdade? Então, o que tem de criatividade, o que tem de crenças, que envolve os valores culturais da localidade onde vocês moram. Então, as manifestações artísticas e culturais são expressões que refletem o quê? A identidade, valores, crenças e criatividade de uma sociedade. Elas desempenham um papel fundamental na construção e transmissão da cultura ao longo do tempo. Então, toda a história da humanidade justamente traz essa questão dessa criação, desses valores que são passados através da oralidade, através da exemplificação, né? De repente, você olha aí na localidade de vocês, tem uma manifestação artística, tem algo que acontece dentro da própria igreja, do folclore de vocês. E isso acontece desde quando? Então, são essas manifestações que vão envolvendo a população, a criatividade, para que possa ser estabelecido, possa perpetuado o quê? Os seus valores, as suas crenças, a sua cultura, não é verdade? E isso envolve o quê? Isso envolve também a arte. E o que seria a arte nesse contexto? Então, a arte é uma forma de expressão humana que utiliza diferentes meios, como eu falei, a pintura, escultura, música, dança, teatro, literatura, entre outros, para transmitir ideias, emoções e experiência. Ora, se tudo isso é um contexto da arte para expressar essa cultura, para expressar os teus sentimentos, porque quando eu exponho, quando eu escrevo, quando eu crio, eu estou colocando ali meus sentimentos. E isso envolve o quê? A minha cultura, aonde eu estou inserido, o que eu fui pesquisar, como a professora Gabriela falou, a saturação, eu fui em busca, eu me debrucei, eu pesquisei, em cima daquilo eu vou criar, mas isso está interligado com o quê? Com a minha cultura. E o que vem ser essa cultura no momento da criação? Vamos ver? A cultura refere-se ao conjunto de valores, tradições, costumes, crenças, linguagens e expressões artísticas compartilhadas por um grupo de pessoas em uma determinada sociedade. Ora, quando eu falo de crenças, quando eu falo de costumes, quando eu falo de linguagem, são características de uma cultura.
certo? Então, dentro dessa cultura, eu tenho alguns costumes, eu tenho uma linguagem própria. Maninho é muito característico aqui do Amazonas. Mano, chamar de mano, mana. Em outro país, uma vez eu fui comentar, mano, não me chama de mano. Para eles, mano é algo que não é muito bom, né? Porque tem uma conotação diferenciada e a gente é uma forma de carinho. Então, culturalmente, a questão mano, para a gente é algo que aproxima, que acarinha, mas para outras culturas pode ser que não, certo? Por exemplo, chamar alguém de moço. Ei, moço, venha cá, moço, vem. Culturalmente, isso é uma forma carinhosa de aproximar, mas em outra cultura, chamar de moço é uma ofensa, né? Tem uma cultura, a cultura portuguesa, eles não gostam de ser chamado de moço. Moço, não, para eles, o que diz que é moço? Moço é alguém que vai ficar estagnado na sociedade e que não vai ter uma seção social. Então, eles não gostam de ser chamado de moço e moça, tá? Então, é questão cultural. E isso tudo, dentro da questão cultural, dos valores, das crenças, vai envolver o quê? As manifestações artísticas que vão estar ali sendo criadas. E o que vem ser essas manifestações artísticas? Vamos ver? São as diversas formas de expressão artística, incluindo música, pintura, escultura, dança, teatro, cinema, literatura e outras, que refletem a criatividade e a sensibilidade cultural de uma sociedade. Quando eu envolvo a sensibilidade cultural de uma sociedade, eu estou envolvendo o quê? O meu patrimônio cultural. Vamos ver o que é o patrimônio cultural? Compreende bens materiais e imateriais. Isso aí nós já vimos nas aulas anteriores. Classificamos o que é um bem material e imaterial que envolve nesse patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural compreende bens materiais e imateriais que são considerados importantes para uma sociedade, incluindo o que esse patrimônio cultural envolve: monumentos, tradições orais, práticas culturais, festivais e formas de expressões artísticas transmitida ao longo das gerações. Então, o patrimônio cultural ele pode ser material, que é algo concreto, ou imaterial, certo? Que não é tão palpável, mas que ele pode ser, foi passado através da oralidade. Então, ninguém sabe quem criou, ninguém sabe quando surgiu, mas que as pessoas multiplicam, continuam fazendo, né? São os bens imateriais, e os materiais é algo muito mais concreto, certo? E isso tudo envolve também o quê? O respeito. Do patrimônio cultural vem o respeito, que é justamente chamado de diversidade cultural. E o que isso envolve, essas manifestações artísticas? Refere-se à coexistência de diferentes culturas em uma sociedade, reconhecendo e valorizando a pluralidade de expressões culturais, promovendo o respeito às diferenças e a convivência harmoniosa. A palavra respeito, vamos dizer que é o alicerce justamente dessa diversidade cultural. Nós temos que respeitar o outro, respeitar a diversidade, porque nós não somos iguais. Até mesmo na sala de aula de vocês existem pessoas diferenciadas, modo de se vestir, modo de pentear o cabelo, modo de se comportar, e nós temos que respeitar essa diferença. E na arte isso é muito próprio, está muito presente a questão do respeito, da diversidade cultural. O que aquele artista tem na sua cultura que ele está expressando, na minha é diferenciada, mas eu tenho que o quê? Respeitar. E isso causa o quê? Uma inclusão, uma igualdade, que é chamado de equidade, certo? Vamos ver? Então, essa inclusão e a equidade é uma sociedade culturalmente diversa, busca promover a inclusão e a equidade, garantindo que todos os grupos tenham acesso, oportunidades, recursos e participação plena na vida social, econômica e política, certo? Então, essa inclusão, essa igualdade para as pessoas é o sonho de todo mundo. Que sejamos tratados da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. É como se fosse o ensino.
que eles tenham qualidade para todos, que o ensino chegue a todos de qualidade, que todos possam caminhar ali, juntos, no mesmo parâmetro, fazer uma avaliação e ter a mesma competência desenvolvida, certo? Então, isso aí, justamente na arte, nessa criação, também envolve isso, que possamos ter esse acesso a essas habilidades, certo? E isso também para ter todo esse conhecimento, para desenvolver todas essas habilidades, para desenvolver essa questão culturalmente, nós temos que envolvem o quê? São a história da arte e seus movimentos artísticos. E o que envolve toda essa criação, toda essa elaboração, toda essa saturação de conhecimentos? Vamos ver? Então, a exploração de movimentos artísticos ao longo do tempo, análise de artistas e obras que influenciaram o pensamento artístico. Então, a partir desses conhecimentos, a partir de conhecer culturalmente a história dos artistas, saber em que momento foram criadas essas obras de arte, eu vou poder justamente ter isso, incluir, respeitar, né, saber como foi essa criação, aí eu vou começar a entender a expressão, quer dizer, pessoal e a identidade artística. Cada artista tem a sua identidade cultural, assim como eu, assim como você, assim como os outros. E nós precisamos do quê? Respeitar. Vamos ver, então, essa expressão pessoal e identidade artística, discussão sobre a importância da expressão pessoal na arte, exploração como a identidade do artista influencia o seu trabalho, que está muito presente. E aí, continuando, dentro dessa expressão artística, nós temos os elementos da linguagem que envolve essa criação. O primeiro é a forma. Então, as formas nascem da junção de linhas, podem ser geométricas, como quadrado, círculo, triângulo e os poliedros, e abstratas ou figurativas. Imagens podem ser abstratas, que não têm uma forma reconhecida, e as figurativas, que pode ser uma árvore, uma pessoa, um animal e etc. Podem ser orgânicas, como aquelas que não têm uma aparência precisa e representam, né? E lembram figuras de seres vivos, que são as figurativas. Podem ser bidimensionais, com altura, largura e comprimento. E podem ser tridimensionais, com altura, comprimento e profundidade, ou seja, ter 2 ou 3 dimensões, respectivamente. Aí nós temos uma imagem de uma obra de Oscar Niemeyer, que lembra, sim, uma figura geométrica, não é verdade? E aí, além da forma, nós temos o quê? A cor, que ela está muito presente justamente nessa comunicação visual, que é o elemento fundamental na linha visual. Pode transmitir mensagens e sensações, como nós vimos, que eu dei até um exemplo. De repente você vai fazer uma cirurgia, os médicos e enfermeiros estão todos de preto na sala de cirurgia. Qual é a sensação que você vai ter? E a obra de arte também, culturalmente, do artista, ele vai expressar a sua cor, como nós vimos lá no Museu da Frida Kahlo. A questão muito alegre, aquela cor muito presente da cultura mexicana, certo? Mas isso também nós temos acesso a essas obras de arte também através da internet, do mundo contemporâneo. Ele aproxima todos os povos, aproxima a população, os estudantes e todos que querem pesquisar, querem ir muito além, conhecendo, né, os museus, fazendo pesquisa através da internet. Mas a internet ela pode ser um grande aliado, mas, ao mesmo tempo, ela pode impactar no aprendizagem negativamente. Quando eu não faço o quê? Vamos ver? Então, quando eu não defino limites do meu tempo, então, para utilizar a internet, nós temos que definir limites de tempo, seja seletivo com as conexões, verifique fonte de informações, cuidado com os compartilhamentos excessivos, avalie sua privacidade, pratique empatia online, faça pausas regulares, foque na qualidade e na quantidade, promova a autenticidade. E o que isso eu quero falar para vocês? Vamos ver? Uso consciente das mídias sociais, o autoconhecimento, reflita sobre o seu próprio comportamento online, esteja ciente de como as mídias sociais afetam suas emoções e autoestima. Isso, gente, é muito sério. Afetam suas emoções e sua autoestima. Quando eu não tenho limite, quando eu não sei filtrar, quando eu me afeto com o que é postado,
ou que falam alguma coisa, então você tem que ser muito seletivo em como você posta, o que você coloca e o que você lê. Continuando. Defina limites de tempo, estabeleça limites diários para o uso de mídias sociais. Evite o uso excessivo que possa interferir em outras áreas da vida. Continuando, seja seletivo com as conexões, mantenha uma rede de contato relevante e positiva, desconecte-se de pessoas ou conteúdo que causam estresse ou negatividade. Verifique fontes de informação, certifique-se que as informações que compartilha ou consome são precisas e confiáveis. Evite a propagação de notícias falsas ou desinformação. Olha aí, não propagar, não compartilhar o que você não sabe se é verdade realmente. Isso pode causar danos para você e para outras pessoas. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Cuidado com o compartilhamento excessivo. Tem pessoas que qualquer coisa está compartilhando. Então, vamos ver? Seja seletivo ao compartilhar detalhes pessoais. Considere as implicações ao longo prazo antes de postar algo na internet. Gente, tem pessoas que compartilham tudo, não pensam no futuro, nem seletam, não vão fazer seleção nem de como estão vestidas, o que pode se impactar na tua vida futura através da internet. Então, a gente tem que ter muito cuidado, certo? Muito cuidado até com o que eu compartilho, com o que eu estou acessando. A nossa vida online não nos pertence, nós somos monitoradas, infelizmente, em todo momento, certo? Então, para ser monitorado, nós temos que avaliar o quê? A privacidade, a minha privacidade, não é verdade? A nossa privacidade. Defina as configurações de privacidade para garantir que apenas as pessoas desejadas tenham acesso às suas informações. Esteja ciente de como as plataformas usam os seus dados. Pratique empatia online, seja respeitoso ao interagir com os outros usuários, evite comentários negativos ou ofensivos, faça pausas regulares, tire períodos regulares de desintoxicação digital, desconecte-se por alguns dias, pode promover bem-estar mental. Vamos começar com 1 hora, depois com 2, depois com 3, sem utilizar o celular, né? Às vezes nós estamos muito habituados a estar todo o tempo com o celular. Foque na qualidade e não na quantidade. Priorize conexões significativas em vez de buscar um grande número de seguidores. Concentre-se em conteúdos relevantes e edificantes. Promova a autenticidade, gente. O que é isso? Seja autêntico em suas interações online. Evite a comparação constante com outros e aceite sua própria jornada, ok? Então, esses são alguns itens que nós podemos utilizar, que é o nosso mundo contemporâneo, que a arte utiliza isso, certo? Ela vai se apropriar disso, ela vai estar presente no nosso dia a dia, então também nós temos que ter alguns conhecimentos de como utilizar. Então agora eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo, que já foi mostrado, falando um pouquinho desse percurso da história da arte. Vamos ver? Então, aqui eu trago para vocês, né, justamente o período da arte que nós conhecemos, que nós falamos sobre a arte na pré-história, certo? A antiguidade clássica, que é a arte grega e romana, e aí nós temos passando o que é a Idade Média, que ela vai aonde? A arte bizantina, a arte gótica e a arte do Renascimento e Barroco. O Renascimento é justamente essa mudança radical que vai acontecer no mundo da arte, certo? E aqui nós temos o Barroco, que depois do Renascimento ele vai trabalhar com o quê? Com a dualidade de sentimentos na obra de arte. A dramaticidade vai estar muito presente nas expressões artísticas desse momento. E aí nós temos o Neoclássico, que vai buscar o quê? A arte grega e romana para suas inspirações. Então, é esse contexto das linguagens e das criações artísticas que estão presentes nessa história da arte. Aí nós temos falando sobre
Também sobre o romantismo, o realismo, o impressionismo. Aí nós vamos entrar no ismo, né, que são as vanguardas, que vai trazer uma nova visão, uma nova forma, não mais aquela forma de retratar como se fosse um retrato, mas sim a visão do artista, e novas tendências artísticas vão surgir nesse momento. Vão surgir com o impressionismo, com o cubismo, com o surrealismo, com o abstracionismo, com a arte contemporânea, certo? Então, nós chegamos nesse momento da história da arte, envolvendo todo esse contexto dentro da arte, que foi essa trajetória. Então, essas são as inspirações, é o contexto cultural, artístico, né, social, que os artistas utilizam para fazer as suas manifestações artísticas, ok?